versículo, que está lá em 2 Samuel 9. É o primeiro versículo desse capítulo. E diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Quando a gente olha para essa pergunta de Davi, a gente começa a pensar: em que momento será que ele desejou fazer essa pergunta? O que estava acontecendo? Davi já era rei em Israel, e enquanto ele reinava, todos os inimigos já tinham sido vencidos. Então eles estavam vivendo um tempo de paz. Aí Davi se lembra de duas promessas que ele tinha feito para Jonatas e para Saul. E quando ele se lembrou dessas promessas, ele fez a pergunta. A primeira promessa que ele fez está em 1 Samuel 20, versículos 14 até o 17, e diz assim: Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que ele tinha com ele, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. E a pergunta de Jonatas foi: se eu ainda viver, Davi. Jonatas várias vezes livrou Davi das garras de Saul. E sabendo que um dia Davi ia reinar sobre Israel, ele faz um pedido para Davi. E um dia: Davi, você será rei, mas me prometa que quando você se tornar rei, não vai exterminar a minha descendência. E o que Davi fez? Jurou. Por que será que Jonatas pediu isso? Era de costume, nos tempos bíblicos, quando um novo rei chegava ao trono, ele matava toda a família do rei anterior, para que não acontecesse uma rebelião em algum momento da história. A segunda promessa está em 1 Samuel 24, dos 20 ao 22, e diz assim: Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa. Porém Davi e seus homens subiram ao lugar seguro. Enquanto Saul era rei de Israel,
várias vezes matar Davi. Em uma dessas ocasiões em que Saul perseguia Davi, ele teve vontade de usar o banheiro. E aí ele entrou numa caverna. O que ele não sabia era que lá no interior da caverna estava Davi e os seus soldados. Quando os soldados de Davi viram que Saul tinha entrado, eles contaram para Davi: ele não quer tirar a tua vida, agora vá você e tira a vida dele. Deus o entregou nas tuas mãos. Os soldados disseram isso para Davi. Davi respondeu: eu levantar a minha mão contra o ungido do Senhor, jamais. Mas Davi, silenciosamente, ele chegou bem pertinho de Saul e cortou um pedaço da sua roupa e voltou para o interior da caverna. Quando Saul saiu da caverna e já estava ali a uma certa distância, Davi também saiu e gritou para ele: por que é que você, rei Saul, tá me perseguindo? O que dizem por aí a meu respeito não é verdade. Eu não quero o seu mal. Para de me perseguir. E aí o que ele fez? Olha aqui o que eu tenho nas minhas mãos, ó. Quando Davi mostrou aquele pedaço da roupa de Saul, o rei Saul começou a chorar e dizer: eu percebo, Davi, que você é mais justo do que eu. E aí o rei Saul propôs uma aliança e disse assim para Davi: jura-me pelo Senhor que não vai exterminar a minha descendência. Você percebe que é o mesmo pedido de Jonatas. E Davi jurou. Saul estava numa batalha com os seus homens, e nessa batalha morreram todos da casa real: Saul, Jonatas. E essa notícia então foi dada e chegou a seguinte ordem no palácio: salve-se quem puder. E aí a babá que cuidava do neto de Saul pegou a criança também para fugir. E enquanto ela tentava fugir, a criança caiu. Essa criança tinha 5 anos de idade quando caiu. Essa criança era Mefibosete. E nessa queda, Mefibosete ficou paralítico dos 2 pés. Nessa criança agora, paralítica, é escondida. Quando Davi pergunta lá no palácio: sobrou alguém? No versículo 2 fala que alguém sabia do paradeiro da criança. No texto de 2 Samuel 9, o versículo 2 diz assim: ainda há um filho de Jonatas, mas é paralítico dos 2 pés. Olha só o preconceito dessa pessoa que falou isso, né, pro rei. Essa pessoa era Ziba. E o comentário deve ter sido mais ou menos assim: olha aí, sobrou sim,
beleza aqui do palácio, as cortinas, granito. Esse Mefibosete não combina com o ambiente. Ele é aleijado. Não se preocupe com aquilo que o homem está dizendo a teu respeito. O rei não se importa com preconceito. O rei não faz acepção de pessoas. E essa pergunta que o rei devolveu para Ziba: onde ele está? Como Ziba era um homem muito bem informado, o fofoqueiro da corte, ele disse assim: ele está ali no lugar que chama Lodebar. É onde não existe pasto, não existe terra fértil, e era a terra do esquecimento. Quem ia pra lá? Os fugitivos de guerra, os leprosos que tinham que abandonar todo aquele convívio familiar. Então o rei ordenou que buscassem Mefibosete. E quando eles foram se aproximando, alguém lá fora grita: ei, a guarda real tá chegando. Mefibosete, deve ser com você. E o grande chefe da guarda de Davi se chamava Benaia. E eu imagino Benaia, aquele tremendo soldado, homem grande e forte, e ele se aproximando daquele casebre, uma taperinha. Já perguntou: é você, Mefibosete, o neto de Saul? Olha, Mefibosete só esperava a morte como seu destino. E enquanto ele só esperava a morte, Benaia disse: o rei Davi quer te ver. Imagina o coração de Mefibosete. Com certeza ele pensou: o rei quer me matar pessoalmente, só pode. E eu não tiro a razão dele, porque o meu avô Saul tentou matar ele várias vezes. Então chegou a minha hora, eu vou morrer. E eu fico aqui imaginando as emoções de Mefibosete nessa hora. Deve ter passado um filme na cabeça dele. Ele já tinha enfrentado uma dor que era o luto. Perdeu no mesmo dia o avô, o pai. Perdeu a sua mobilidade. Ele ficou aleijado. Tudo no mesmo dia. Ele enfrentava uma dor todos os dias. A dor do vazio, a dor do esquecimento, a dor da segregação, a dor do preconceito social. E agora, Mefibosete é colocado numa cavalgadura e levado para Jerusalém, no palácio real. E dentro do palácio, na sala do trono, você consegue imaginar a cena? Aí está Davi, o rei de Israel, o homem que nunca perdeu uma batalha, o maior rei que teve o povo de Deus. Ele se aproxima. Aí se aproxima o aleijado, todo suado,
sujo, empoeirado da viagem. Com aquela grande dificuldade, ele se aproxima do grande rei. E o rei pergunta: és tu, Mefibosete? Sim. E ali, capaz que ele estava só esperando que de repente um soldado tirasse a sua espada, né? Desembainhasse a espada e tirasse a vida dele. Mas ao invés de ouvir o desembainhar da espada e receber o golpe, o rei Davi olha para Mefibosete e fala assim: não tenha medo, porque eu vou usar de graça, da graça de Deus para com você. E eu vou te restituir todas as terras que pertenciam a Saul, teu avô. E tudo que era dele agora é teu. Uau! Davi perguntou: Ziba, quantos homens você tem na sua casa? A gente vê lá nos versículos 9 e 10 Davi falando assim pra ele: a partir de hoje você, Ziba, e os 35 homens serão escravos de Mefibosete. Vocês vão cultivar as terras de Saul, que agora são dele. Nunca vai lhe faltar nada. E anota aí mais um item na agenda: o pão ele vai comer sempre na minha mesa, porque a partir de hoje Mefibosete é meu filho. Uau! Você conhece na Bíblia uma história mais bela da graça de Deus do que essa? Todas têm o seu valor, claro, mas essa história, alguém que merecia a morte, mas sem merecer, ele recebe de volta tudo que pertencia à sua família e ainda é tratado como filho do rei. Eu queria que você imaginasse a cena: a mesa do rei tá posta, tudo ali já tá pronto para a refeição. E nessa mesa estão as cadeiras para receber os filhos do rei. Sabe quantos filhos Davi tinha? 17. Aí imagina, entra o primeiro filho. Ele acaba de chegar dos escritórios do pai. Como é que ele se chama? Salomão. Quem que é esse filho? O homem mais sábio do planeta. Aí entra o segundo filho, o Miss Universo. Quem que é? Absalão. A Bíblia diz que Absalão era o homem mais lindo da terra, da planta dos pés até o topo da cabeça. Não tinha defeito. E eles entram e se sentam na mesa. Na mesa do rei também havia um lugar para os valentes de Davi. Sabe quantos valentes Davi tinha? 37. E a Bíblia menciona cada um por nome. Um deles, uma vez, estava guerreando e ele se viu sozinho. Então ele pegou a sua espada e falou assim: eu vou lutar pelo Senhor e por Davi. Determinado, um valente. E sozinho naquele dia ele matou 800 homens, sozinho. Quando veio o pôr do sol e a guerra tinha que ser interrompida, a espada não caía da sua mão, ficou grudada. E tudo isso porque ele era um
chegam mais 3 valentes. Sabe a história deles? Vou resumir. Um dia, eles estavam ali perto de Davi e o rei falou para si mesmo: eu tô com uma sede, mas eu não queria essa água aqui. Eu queria aquela água lá do poço de Belém. Aquela água tem um sabor diferente, tem um pH diferente. Os 3 ouviram e um deles falou assim: o rei tá com sede. Vamos lá em Belém buscar água pra ele. O outro falou assim pra ele: você tá doido? Você esqueceu que os filisteus estão ali acampados em volta do poço? Aí o terceiro valente diz assim: e daí? Os 3 foram lá, entraram no acampamento dos filisteus, mataram quem foi preciso e pegaram a água para Davi e levaram para ele. Quando eles entregaram aquela água, Davi disse assim: essa água é de Belém. Como que vocês entraram lá? Aí eles responderam: a gente foi lá e quem não deixou a gente entrar tá morto. Sabe o que o rei fez? Derramou aquela água no chão e disse assim: eu beber dessa água? Jamais. Essa água eu vou derramar como louvor ao meu Deus pela fidelidade dos homens que eu tenho. Que coração, hein? É esse tipo de homem que entrava e se assentava na mesa do rei. Quando a mesa estava ali posta, todo mundo já nos seus lugares, alguém tentava pegar um pão e o rei dizia: ei, espera um pouco. Nem todos chegaram. Eles devem ter se olhado assim, né? Mas e aí? E os filhos? Mas pai, todo mundo já tá aqui. E Davi falou assim: não, ainda falta um. Falta Mefibosete. Quando Davi disse que faltava um, no palácio real se ouve sons surdos de uma muleta que se aproxima. É Mefibosete. Ele vem com muita dificuldade e quando ele chega à mesa ao lado de Davi, com dificuldade, sobe na cadeira. E quando ele se assenta, ele olha para Davi e diz: pai, me perdoe pelo atraso. Aí Davi disse assim: filho, aqui ninguém teria começado sem você. Quando Davi vê que todos os seus filhos estão ali assentados, a mesa do pai cobre todos os defeitos. Na mesa ele não é mais um aleijado. Na mesa ele é filho. Na mesa do pai nós não somos estranhos, nós somos filhos. Porque a graça de Deus nos alcança, nos restaura, nos perdoa. Talvez você esteja carregando o estigma de ser alguém esquecido, nunca ser lembrado. Eu quero te dizer que o rei hoje está aqui para te honrar. Existem feridas emocionais
teu Rei, Jeová Rafá, sara as tuas dores. Ouça a voz do Rei. Você não é inválido, nem descartável. Você é filho, filha. Você tem lugar na mesa do Rei. Não é qualquer pessoa que te chamou e te honrou. É o Rei. O Rei te chama. O Rei te coloca numa posição de honra. O Rei te cura de todas as suas feridas, de todas as dores, de toda a vergonha, toda a dificuldade. O Rei te cura, te capacita e mostra para todos ali que você não é mais um qualquer, um esquecido. Você é filho, você é filha. Sinta esse amor te envolver agora. Sinta o toque, o abraço do Senhor, do Rei Jesus, te chamando para a mesa. A mesa é lugar de intimidade. Ele te chama para a intimidade. Eu espero que essa palavra ela tenha tocado o seu coração. Eu espero que o Espírito Santo ele continue ministrando no seu coração sobre esse amor, sobre esse convite para se assentar à mesa num lugar de honra. Amém. Abra o seu coração e deixa o Espírito Santo te envolver. Qual é a sua resposta para o convite do Rei? Não precisa me responder. Ele já está te ouvindo. Amém. Quero orar por você. Posso? Feche os teus olhos. Senhor Jesus e Pai, Tu és o nosso Rei. O nosso Rei que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor merece toda adoração. Nós não merecemos, ó Deus. Não somos dignos dessa honra, desse lugar de honra que o Senhor nos coloca. Mas que em todas as coisas o Senhor seja reconhecido pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade. Porque assim como Davi manteve a sua palavra diante de um juramento, nós sabemos que a palavra do Senhor é fiel. Nós sabemos que tudo
O que o Senhor declara, o Senhor cumpre. E isso nos traz tanta segurança, tanta paz. Obrigada, Deus. Nossas vidas estão nas tuas mãos e é o nosso prazer te servir. É o nosso prazer te honrar, Deus. Que não sejamos mais, ó Deus, pessoas esquecidas no mundo, esquecidas por alguém, mas que sejamos a partir de hoje reconhecidos pela posição de honra que o Rei nos colocou. Somos filhos, filhas do Senhor, filhos amados do Senhor, e nós te adoramos por isso, Deus. Fica conosco, Pai. Queremos permanecer na tua presença, adorando ao Senhor em todo o tempo. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Sinta-se honrado e curado em nome de Jesus. Um abraço. Fica com Deus. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu tenho uma palavra rema para você hoje. Eu quero começar lendo um versículo que está lá em 2 Samuel 9. É o primeiro versículo desse capítulo. E diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Quando a gente olha para essa pergunta de Davi, a gente começa a pensar: em que momento será que ele desejou fazer essa pergunta? O que estava acontecendo? Davi já era rei em Israel, e enquanto ele reinava, todos os inimigos já tinham sido vencidos. Então eles estavam vivendo um tempo de paz. Aí Davi se lembra de duas promessas que ele tinha feito para Jonatas e para Saul. E quando ele se lembrou dessas promessas, ele fez a pergunta. A primeira promessa que ele fez está em 1 Samuel 20, versículos 14 até o 17, e diz assim: Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que ele tinha com ele, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. E a pergunta de Jonatas foi: se eu ainda viver, Davi. Jonatas várias vezes livrou Davi das garras de Saul. E sabendo que um dia Davi ia reinar sobre Israel, ele faz um pedido para Davi. E um dia: Davi, você será rei
mas me prometa que quando você se tornar rei, não vai exterminar a minha descendência. E o que Davi fez? Jurou. Por que será que Jonatas pediu isso? Era de costume, nos tempos bíblicos, quando um novo rei chegava ao trono, ele matava toda a família do rei anterior, para que não acontecesse uma rebelião em algum momento da história. A segunda promessa está em 1 Samuel 24, dos 20 ao 22, e diz assim: agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa. Porém Davi e seus homens subiram ao lugar seguro. Enquanto Saul era rei de Israel, ele tentou várias vezes matar Davi. Em uma dessas ocasiões em que Saul perseguia Davi, ele teve vontade de usar o banheiro. E aí ele entrou numa caverna. O que ele não sabia era que lá no interior da caverna estava Davi e os seus soldados. Quando os soldados de Davi viram que Saul tinha entrado, eles contaram para Davi: ele não quer tirar a tua vida, agora vá você e tira a vida dele. Deus o entregou nas tuas mãos. Os soldados disseram isso para Davi. E Davi respondeu: eu levantar a minha mão contra o ungido do Senhor? Jamais. Mas Davi, silenciosamente, ele chegou bem pertinho de Saul e cortou um pedaço da sua roupa e voltou para o interior da caverna. Quando Saul saiu da caverna e já estava ali a uma certa distância, Davi também saiu
Mefibosete. E nessa queda, Mefibosete ficou paralítico dos 2 pés. Nessa criança agora, paralítica, é escondida. Quando Davi pergunta lá no palácio, sobrou alguém? No versículo 2, fala que alguém sabia do paradeiro da criança. No texto de 2 Samuel 9, o versículo 2 diz assim: ainda há um filho de Jonatas, mas é paralítico dos 2 pés. Olha só o preconceito dessa pessoa que falou isso, né, pro rei. Essa pessoa era Ziba. E o comentário deve ter sido mais ou menos assim: olha aí, sobrou sim, mas esse que sobrou não combina com o palácio. Ele é inválido, ele é paralítico. O Senhor tá vendo toda essa beleza aqui do palácio, as cortinas, granito. Esse Mefibosete não combina com o ambiente. Ele é aleijado. Não se preocupe com aquilo que o homem está dizendo a teu respeito. O rei não se importa com preconceito. O rei não faz acepção de pessoas. E essa pergunta que o rei devolveu para Ziba: onde ele está? Como Ziba era um homem muito bem informado, o fofoqueiro da corte, ele disse assim: ele está ali no lugar que chama Lodebar. É onde não existe pasto, não existe terra fértil. E era a terra do esquecimento. Quem ia pra lá? Os fugitivos de guerra, os leprosos que tinham que abandonar todo aquele convívio familiar. Então o rei ordenou que buscassem Mefibosete. E quando eles foram se aproximando, alguém lá fora grita: ei, a guarda real tá chegando. Mefibosete, deve ser com você. E o grande chefe da guarda de Davi se chamava Benaia. E eu imagino Benaia, aquele tremendo soldado, homem grande e forte, e ele se aproximando daquele casebre, uma taperinha. Já perguntou: é você, Mefibosete, o neto de Saul? Olha, Mefibosete só esperava a morte como seu destino. E enquanto ele só esperava a morte, Benaia disse: o rei Davi quer te ver. Imagina o coração de Mefibosete. Com certeza ele pensou: o rei quer me matar pessoalmente, só pode. E eu não tiro a razão dele, porque o meu avô Saul tentou matar ele várias vezes. Então chegou a minha hora, eu vou morrer. E eu fico aqui
imaginando as emoções de Mefibosete nessa hora. Deve ter passado um filme na cabeça dele. Ele já tinha enfrentado uma dor que era o luto. Perdeu no mesmo dia o avô, o pai. Perdeu a sua mobilidade. Ele ficou aleijado. Tudo no mesmo dia. Ele enfrentava uma dor todos os dias. A dor do vazio, a dor do esquecimento, a dor da segregação, a dor do preconceito social. E agora, Mefibosete é colocado numa cavalgadura e levado para Jerusalém, no palácio real. E dentro do palácio, na sala do trono, você consegue imaginar a cena? Aí está Davi, o rei de Israel, o homem que nunca perdeu uma batalha, o maior rei que teve o povo de Deus. Ele se aproxima. Aí se aproxima o aleijado, todo suado, sujo, empoeirado da viagem. Com aquela grande dificuldade, ele se aproxima do grande rei. E o rei pergunta: És tu, Mefibosete? Sim. E ali, capaz que ele estava só esperando que de repente um soldado tirasse a sua espada, né? Desembainhasse a espada e tirasse a vida dele. Mas ao invés de ouvir o desembainhar da espada e receber o golpe, o rei Davi olha para Mefibosete e fala assim: não tenha medo, porque eu vou usar de graça, da graça de Deus para com você. E eu vou te restituir todas as terras que pertenciam a Saul, teu avô. E tudo que era dele agora é teu. Uau! Davi perguntou: Ziba, quantos homens você tem na sua casa? A gente vê lá nos versículos 9 e 10 Davi falando assim pra ele: a partir de hoje você, Ziba, e os 35 homens serão escravos de Mefibosete. Vocês vão cultivar as terras de Saul, que agora são dele. Nunca vai lhe faltar nada. E anota aí mais um item na agenda: o pão ele vai comer sempre na minha mesa, porque a partir de hoje Mefibosete é meu filho. Uau! Você conhece na Bíblia uma história mais bela da graça de Deus do que essa? Todas têm seu valor, claro, mas essa história, alguém que merecia a morte, mas sem merecer, ele recebe de volta tudo que pertencia à sua família e ainda é tratado como filho do rei. Eu queria que você imaginasse a cena. A mesa do rei tá posta, tudo ali já tá pronto para a refeição. E nessa mesa estão as cadeiras para receber os filhos do rei. Sabe quantos filhos Davi tinha? 17. Aí imagina, entra o primeiro filho. Ele acaba de chegar dos escritórios do pai. Como é que ele se chama? Salomão. Quem que é esse filho?
homem mais sábio do planeta. Aí entra o segundo filho, o Miss Universo. Quem que é? Absalão. A Bíblia diz que Absalão era o homem mais lindo da terra, da planta dos pés até o topo da cabeça. Não tinha defeito. E eles entram e se sentam na mesa. Na mesa do rei também havia um lugar para os valentes de Davi. Sabe quantos valentes Davi tinha? 37. E a Bíblia menciona cada um por nome. Um deles, uma vez, estava guerreando e ele se viu sozinho. Então ele pegou a sua espada e falou assim: eu vou lutar pelo Senhor e por Davi. Determinado, um valente. E sozinho naquele dia ele matou 800 homens. Sozinho. Quando veio o pôr do sol e a guerra tinha que ser interrompida, a espada não caía da sua mão. Ficou grudada. E tudo isso porque ele era um homem leal a Davi. Era esse tipo de homem que chegava e se assentava à mesa do rei. Agora chegam mais 3 valentes. Sabe a história deles? Vou resumir. Um dia, eles estavam ali perto de Davi e o rei falou para si mesmo: eu tô com uma sede, mas eu não queria essa água aqui. Eu queria aquela água lá do poço de Belém. Aquela água tem um sabor diferente, tem um pH diferente. Os 3 ouviram e um deles falou assim: o rei tá com sede. Vamos lá em Belém buscar água pra ele. O outro falou assim pra ele: você tá doido? Você esqueceu que os filisteus estão ali acampados em volta do poço? Aí o terceiro valente diz assim: e daí? Os 3 foram lá, entraram no acampamento dos filisteus, mataram quem foi preciso e pegaram água para Davi e levaram para ele. Quando eles entregaram aquela água, Davi disse assim: essa água é de Belém. Como que vocês entraram lá? Aí eles responderam: a gente foi lá e quem não deixou a gente entrar tá morto. Sabe o que o rei fez? Derramou aquela água no chão e disse assim: eu beber dessa água? Jamais. Essa água eu vou derramar como louvor ao meu Deus pela fidelidade dos homens que eu tenho. Que coração, hein? É esse tipo de homem que entrava e se assentava na mesa do rei. Quando a mesa estava ali posta, todo mundo já nos seus lugares, alguém tentava pegar um pão e o rei dizia: ei, espera um pouco. Nem todos chegaram. Eles devem ter se olhado assim, né? Mas e aí? E os filhos? Mas pai, todo mundo já tá aqui. E Davi falou assim: não, ainda falta um. Falta Mefibosete. Quando Davi
sobe na cadeira e quando ele se assenta, ele olha para Davi e diz: Pai, me perdoe pelo atraso. Aí Davi disse assim: Filho, aqui ninguém teria começado sem você. Quando Davi vê que todos os seus filhos estão ali assentados, a mesa do pai cobre todos os defeitos. Na mesa ele não é mais um aleijado, na mesa ele é filho. Na mesa do pai nós não somos estranhos, nós somos filhos, porque a graça de Deus nos alcança, nos restaura, nos perdoa. Talvez você esteja carregando o estigma de ser alguém esquecido, nunca ser lembrado. Eu quero te dizer que o Rei hoje está aqui para te honrar. Existem feridas emocionais que só são curadas na mesa do Rei. Existem dores na alma, e eu te digo que o Rei, Jeová Rafá, sara as tuas dores. Ouça a voz do Rei. Você não é inválido, nem descartável. Você é filho, filha. Você tem lugar na mesa do Rei. Não é qualquer pessoa que te chamou e te honrou. É o Rei. O Rei te chama. O Rei te coloca numa posição de honra. O Rei te cura de todas as suas feridas, de todas as dores, de toda a vergonha, toda a dificuldade. O Rei te cura, te capacita e mostra para todos ali que você não é mais um qualquer, um esquecido. Você é filho, você é filha. Sinta esse amor te envolver agora. Sinta o toque, o abraço do Senhor, do Rei Jesus, te chamando para a mesa. A mesa é lugar de intimidade. Ele te chama para a intimidade. Eu espero que essa palavra ela tenha tocado o seu coração. Eu espero que o Espírito Santo ele continue ministrando no seu coração sobre esse amor, sobre esse convite para se assentar à mesa num lugar de honra. Amém. Abra o seu coração e deixa o Espírito Santo te envolver.
Ele já está te ouvindo. Amém. Quero orar por você. Posso? Feche os teus olhos. Senhor Jesus e Pai, Tu és o nosso Rei. O nosso Rei que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor merece toda adoração. Nós não merecemos, ó Deus. Não somos dignos dessa honra, desse lugar de honra que o Senhor nos coloca. Mas que em todas as coisas o Senhor seja reconhecido pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade. Porque assim como Davi manteve a sua palavra diante de um juramento, nós sabemos que a palavra do Senhor é fiel. Nós sabemos que tudo o que o Senhor declara, o Senhor cumpre. E isso nos traz tanta segurança, tanta paz. Obrigada, Deus. Nossas vidas estão nas Tuas mãos e é o nosso prazer te servir. É o nosso prazer te honrar, Deus. Que não sejamos mais, ó Deus, pessoas esquecidas no mundo, esquecidas por alguém, mas que sejamos a partir de hoje reconhecidos pela posição de honra que o Rei nos colocou. Somos filhos, filhas do Senhor, filhos amados do Senhor, e nós te adoramos por isso, Deus. Fica conosco, Pai. Queremos permanecer na Tua presença, adorando ao Senhor em todo o tempo. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Sinta-se honrado e curado em nome de Jesus.